Muito bem, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Vamos começar esta aula especial sobre os vitrais da Catedral de Notre-Dame de Chartres. Eu sou o professor Elias Feitosa, de Amorim Júnior. Estou desenvolvendo, desde outubro de 2021, um doutorado aqui na Universidade de Paris, Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Venho aprofundando pesquisas que já na graduação eu havia começado. Então, a minha graduação é na Universidade de São Paulo. Depois, o mestrado, eu desenvolvi uma pesquisa sobre a iconografia mariana nos vitrais da Catedral de Notre-Dame de Chartres, pela Unicamp. E agora, no doutorado, eu venho aprofundar essas pesquisas, trazendo aí um conjunto de questões e interpretações relacionadas a um conjunto de vitrais que foi fabricado ali no século XIII, principalmente, e pensando na questão da circulação de modelos iconográficos. Então, essa é a minha pesquisa na atualidade. Porém, o que eu desejo fazer com vocês nessa aula é uma apresentação geral do que seria um pouco da história da catedral, o que seria também um pouco de um olhar mais detido sobre alguns elementos presentes nos vitrais, e é uma atividade de divulgação científica. A natureza dessa atividade ela é de divulgação científica, então ela visa atender um público mais variado que somente os especialistas na área aí de história da arte, história medieval e áreas correlatas. Então, esse é o meu objetivo com essa atividade. Eu tenho os meus contatos aí nas redes sociais, para vocês possam entrar em contato comigo, quem tiver interesse, para informações mais específicas, esclarecimentos e afins. E agora vamos começar essa aula especial. Qual é o meu ponto de partida? Pensando no contexto do século XII para o XIII, eu acho bastante importante explicar a transição do que seria a chamada arte românica para a arte gótica. E como que esses conceitos surgiram, como eles se caracterizam. Então, essa é a introdução da nossa aula. Muito bem. Aí, o próximo passo é mapearmos, portanto, o contexto do chamado românico. Em primeiro lugar, período da chamada arte românica está encaixado em que contexto? Século XI, XII, a gente poderia recuar, talvez, em alguns lugares, até um pouquinho antes, século X, ali os anos 900, né, até os anos 1100. Pensando em especialmente o quê? Na Europa Ocidental. E aí eu fiz algumas marcações. Península Ibérica, principalmente as regiões centro-norte, por conta da presença muçulmana, que foi longeva, durou bastante tempo, ali de 7 séculos, mas aos avanços e recuos entre o que os muçulmanos conquistaram, que os cristãos retomaram, idas e vindas. Então, eu tento mapear aí um contexto de uma presença do românico mais marcada na região centro-norte da Península Ibérica, nesse período do século XI e XII, a França, a Itália e partes do chamado Sacro Império Alemão, que é um desdobramento daquilo que foi o Império de Carlos Magno, abarcando uma grande fatia da Europa Ocidental e a Inglaterra. Então, esse é o universo que eu estou pensando para falar, num primeiro momento, sobre essa arte românica. Agora, o mais importante dentro desse cenário é nós pensarmos que as pessoas lá naquele período não usavam essa expressão. Então, essa expressão arte românica, arquitetura românica, ela surgiu a posteriori. Ela foi construída depois do contexto que ela existiu, especificamente, no caso, no século XIX, quando alguns especialistas ligados à história da arte desenvolveram esse conceito, pensando no quê? Nos elementos característicos dessa produção artística que se vinculava ao quê? Uma herança romana, uma releitura de elementos romanos lá da antiguidade. Então, esse seria o campo de origem desse conceito românico. Então, do século XIX em diante, passou a se utilizar essa expressão. E a relação
mundo românico, como eu coloquei no título desse slide, com o contexto sociocultural, político e econômico, é o universo feudal. Então, a estrutura do feudalismo, do feudo-clericalismo, como, por exemplo, falaria o nosso professor Hilário Franco Júnior, dentro de um mundo rural. Então, a economia feudal, por excelência, era uma economia de natureza rural, né? O mundo agrícola, plantio, a criação de animais, alguma coisa ligada ao extrativismo mineral, mas principalmente esse universo e as cidades existindo em proporção pequena, menor, e grandes extensões de terra, grandes, em alguns contextos, até mesmo vazios demográficos, com uma escassa população, mas, enfim, é esse universo que nós estamos falando. E essa arquitetura românica ela vai se manifestar tanto no universo do civil, vamos dizer assim, né, quanto também, então, quando eu falo de arquitetura civil, a gente poderia falar de arquitetura de um castelo, na construção, por exemplo, de uma ponte, de uma edificação dentro de um espaço que não fosse ligado à igreja. Mas muito do que nós vamos ver dentro do que seria a chamada arquitetura românica, ela está ligada a uma arquitetura eclesiástica produzida pela igreja. E nesse caso, eu destaco aqui para vocês a situação do quê? De igrejas com paredes espessas, janelas pequenas, pouca iluminação, então um ambiente mais escuro. E a concepção, se formos fazer aí uma síntese do conceito que estaria por trás, é entender a igreja como uma fortaleza de Deus. Essa é a demanda que nós precisamos ter em mente para pensar o que é o românico. E como um exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês a Catedral da Sé Patriarcal de Lisboa. Começou a sua construção a partir da libertação aí da cidade do domínio muçulmano em 1147. Vale dizer que essa catedral ela foi construída em cima de uma mesquita. Há toda uma discussão, talvez vocês tenham acompanhado alguma coisa nos noticiários aí sobre escavações arqueológicas feitas junto ao claustro da catedral e encontraram a presença de dos vestígios ali de que foi uma mesquita, que teria sido ali aterrada, a catedral foi erguida sobre, e havia um debate se isso deveria ficar exposto ou não, aí, ao que parece, acabou vencendo de deixar uma forma ali, dentro de uma parte do claustro, exposto essa antiga presença árabe, né, islâmica, na região e na história desse espaço sagrado. Agora, quando nós olhamos para essa igreja, o que a gente percebe é que ela lembra um castelo. Né? Então, o conceito que eu citei um pouco atrás de fortaleza de Deus fica bastante evidente, digamos assim. E aqui, no caso, a gente vê no alto algo que nós encontramos nos castelos, que são as ameias. O que é a ameia? Parece essa estrutura, lembra dentes, né? E tem aqui muitas das vezes ela tem uma portinha que é flexível, porque os arqueiros ficavam ali, né, disparando contra as pessoas que estavam atacando o lugar. Então, literalmente, foi pensado, por conta do contexto de belicosidade, o choque aí entre os cristãos conquistando esse território, a expulsão dos muçulmanos, de proteção mesmo, um lugar de proteção. Tanto é que, além dessa questão das ameias aqui no alto, eu chamo a atenção de vocês para essas frestas. Isso parece um risco aqui na fachada da torre, são frestas, e eram destinadas a quê? Destinadas também a... não é circulação de ar, é os arqueiros se posicionarem ali e atacarem se necessário, né? Assim como também desse acesso aqui que leva para o campanário onde estão os sinos aqui. Né? Então, era um espaço por excelência de defesa. Vocês conseguem reparar que ela está no alto de uma colina, né? Então aqui a gente tem os trilhos do elétrico, que seria uma versão do que a gente conheceu aqui no Brasil como bonde,
que ainda lá circula, tem os cabos, esses cabos no alto aqui são cabos de eletricidade, então é um ônibus elétrico que está subindo esta colina, então a igreja está no alto de uma colina, e assim, ainda na fase intermediária, porque a colina é mais alta, e aqui no topo está justamente quem? Está o Castelo de São Jorge, a fortaleza que foi construída para ter o vislumbre da cidade, do Tejo, e defender a cidade aí nesse contexto de guerra. Então, esse é o lugar onde a catedral se encontra, e junto ao bairro da Alfama, que é um bairro da antiga Lisboa, né, dessa construção aí do contexto que a cidade foi retomada pelos cristãos meados aí do século XII. Já essa outra foto é a foto do altar principal da catedral. Eu tirei essa foto mais ou menos, aí, acho que por volta do dia, 1h da tarde aproximadamente, e está com luz natural. Então, o que eu quis aqui é justamente frisar esse ambiente escuro da igreja românica. As janelas pequenas. Agora, eu chamo a atenção de vocês que aqui algumas pessoas falam, peraí, professor, mas tem aqui arcos que lembram ogivas, né? Essas linhas que estão presentes aqui não são muito parecidas com o semicírculo que marca o românico. Pois então, a catedral ela foi sendo construída em diferentes momentos, e ela tem partes que remetem majoritariamente à arquitetura românica, mas em outros acréscimos que foram feitos, nós vamos encontrar o quê? A presença de elementos já daquilo que a gente vai chamar do gótico. Né? Porque, enfim, a catedral ela não foi construída num período curto, ela tem um espaço aí de construção, então as mudanças estilísticas elas vão aparecendo com o avançar desse momento. Vamos observar agora um outro exemplo da arquitetura românica, mas no sul da Itália, Sicília, a Catedral de Cefalù. E também, coincidentemente, uma situação muito parecida. Cefalù é uma cidade que fica no litoral norte da ilha da Sicília. E o que aconteceu ali foi uma área de domínio. Os muçulmanos invadiram ali, ocuparam por um século, meio aproximadamente, a ilha, depois eles foram expulsos dali. E, como a gente vê aqui na foto, tem aqui, a gente vê o declive aqui atrás da igreja, tem esse casario e a visão aqui do mar. Então, ela também está, então tem uma colina, a igreja está no alto de uma colina. Então, existia esse padrão de buscar os lugares de distinção, né, para a colocação da igreja, mas acabava tendo também até mesmo uma função outra, que é a observação, né, do espaço e, em uma situação de emergência, até mesmo ser um lugar de abrigo, de proteção de pessoas. E quando a gente observa essa foto, ela tem aí uma dimensão que é muito semelhante àquilo que a gente viu, né? As paredes espessas, as janelas pequenas, né? Então, por exemplo, esta parte que nós observamos aqui seria justamente a cabeceira da igreja, o altar principal. Né? Então, a gente não vê tanto aqui mesmo, se nós olhássemos ela por cima, o que nós veríamos? O formato de uma cruz latina, né? Então, a cruz latina ela tem a haste longa, os braços, né, em proporção menor, vamos dizer assim. E então, aqui no chamado transepto, que é esta parte que forma os braços aqui da cruz, a gente vê aqui janelas, mas são janelas muito grandes. E aqui na ábside, que é a cabeceira, as janelas também são pequenas. Então, quer dizer, não há uma grande iluminação desse espaço. Então, isso reitera essa circunstância do ambiente escuro, né, de uma igreja mais escura, mais fechada. A ideia da fortaleza que eu estou aqui apresentando para vocês. E o que acontece? Essa
nomenclatura que nós estamos usando, ela foi também, então, a românica foi construída no século XIX, e aquela que classificou o período posterior, metade do século XII em diante, que foi chamada de gótica, ela também foi feita a posteriori, e num contexto muito específico. Eu trago aqui para vocês um excerto do Giorgio Vasari, que foi um escritor, ele é tido como, vamos dizer assim, o pai fundador da disciplina História da Arte, por conta desse livro que ele escreveu, sobre a vida dos pintores, escultores e arquitetos, do contexto ali que, assim, anterior a ele, seria, e chegando à época que ele vivenciou, que ele teve contato, então, a época do chamado Renascimento. Ele é um artista, um teórico do Renascimento, e ele nos diz aqui um cenário muito particular. Então, o que ele fala sobre a arte que foi produzida antes do chamado Renascimento? Então, nos diz Vasari, né? E fizeram tantas saliências, quebras, prateleiras e gavinhas, que desproporcionalmente as obras que eles fizeram, colocando as coisas em cima daquilo, eles subiam tão alto que a ponta de uma porta tocava seu telhado. Essa maneira foi encontrada pelos godos. Então, lembrando aqui de ostrogodos, visigodos, povos que foram invasores do Império Romano, no contexto da desarticulação do Império Romano, lá no século V da Era Cristã. E mais tarde fizeram os prédios dessa maneira, que viraram bairros com abóbodas agudas, e encheram toda a Itália com essa maldição de fábricas, que, por não precisarem fazer mais, abandonaram todos os seus caminhos. Então, o que o Vasari descreve aqui é um cenário, na interpretação dele, de horror. Então, esse termo que ele usou, godos, ele usou no sentido que pejorativo. Porque o que eles fizeram? Eles arruinaram os prédios antigos, mataram os arquitetos. Enfim, então essa maneira de ligote, esse modo de fazer dos godos, seria, na interpretação do Vasari, algo feio, algo ruim. Então, ele está olhando para o passado imediato, mas qual é o passado idealizado que ele contempla? É a antiguidade clássica, a Grécia Antiga, a Roma Antiga. Por isso que entre o chamado Renascimento e a Idade Antiga Dourada, existe aí um intervalo. E esse intervalo vai ser chamado do quê? De medievo, de médium-evo, de Idade Média. Porém, quem o viveu não usava essa expressão. Então, tanto os termos Idade Média como arte gótica, arquitetura gótica, foram construídos de que modo? De modo pejorativo. E foram sendo reproduzidos. Bom, hoje, para nós, quando nós trabalhamos com esse contexto da metade ali do século XII em diante, está consagrado já como expressão de uso de arte gótica. Mas ele nasceu como um juízo de valor. Nasceu com uma leitura negativa, né? Porque os renascentistas eles idealizavam a Idade Antiga e depreciavam aquilo que teoricamente teria destruído, acabado, né? Então aí a gente entende a raiz que ainda hoje povoa a cabeça de algumas pessoas assim um pouco desinformadas, de associar a Idade Média à Idade das Trevas, né? À ignorância, né? E hoje a gente sabe que não é bem assim. Inclusive, vou mostrar algumas coisas para vocês que mostram que de trevas não tinha nada. Pelo contrário, né? Havia uma presença muito grande da luz. Porém, ao dizer isto, eu não estou querendo esconder ou relativizar crimes, massacres, violências que foram praticadas no período que vai do século V ao XV. Vale dizer que violência, intolerância, fanatismo,
Isso teve presente em vários momentos da história, seja na Antiguidade, seja na chamada Idade Média, seja na chamada Idade Moderna, seja na chamada Idade Contemporânea, enfim, isso aí percorre a história humana. Tá? Mas o que eu quero é relativizar essa interpretação construída pelos pensadores e artistas do Renascimento, que foi reiterada pelos iluministas, que foi reiterada pelos cientificistas do século XIX e chegou em nós no século XX e XXI. Porém, os historiadores, nos últimos 50 anos, demonstram que essa visão, Idade Média, Idade das Trevas, ela tem que ser superada. Existiu produção cultural, existiu uma produção artística, existiu uma riqueza intelectual muito grande, muito importante, que precisa ser estudada, e tem coisas que se desdobram até hoje, que são heranças do contexto chamado de medieval até hoje. Então, isso precisa ser frisado. Mas, como eu disse, eu não estou de modo algum ignorando as responsabilidades de instituições, seja a monarquia, por exemplo, ou a nobreza, ou o clero, ou populares, enfim, das camadas das mais variadas, que praticaram atos de intolerância, atos de violência, submeteram aí pessoas a situações completamente inadequadas. Tá bom? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Muito bem, então vamos agora, em síntese, como eu fiz com o mundo românico, falar o que seria esse mundo gótico. Então, estou aqui recortando segunda metade do século XII até o final do XIV. Esse seria o período principal do que seria o gótico. Ah, mas no século XV, XVI, não houve produção de arquitetura gótica? Dependendo de onde a gente falar, em questões, sim. Em outros lugares, não. Então, por exemplo, no século XV, XVI, a Itália vivencia o chamado Renascimento. E ali a arquitetura é completamente diferente. Agora, em outros lugares, por exemplo, como na Península Ibérica, nós até vamos encontrar arquitetura inspirada no gótico sendo produzida. Eu poderia tomar como exemplo Portugal, o reinado ali de Dom Manuel I, entre 1494 e 1520, e nesse contexto tem um desenvolvimento de uma arquitetura, uma produção artística em várias linguagens, que ela dialoga com o que a gente chama de gótico. Mas a historiografia portuguesa, enaltecendo aquele momento de auge da expansão marítima de Portugal tal, vai acabar chamando essa arquitetura de uma arquitetura manuelina. Então, é muito comum a gente encontrar nos textos, nos livros da historiografia portuguesa, o que foi produzido ali entre o final do século XV e o começo do XVI como uma arquitetura manuelina. Mas alguns outros historiadores vão falar, olha, isso é o gótico tardio. Então, tem um debate historiográfico aí que fala sobre isso, mas eu não vou me aprofundar nessa questão, é só para situá-los da existência desse contexto. Bom, e onde seria o ponto de partida do gótico? A abadia de Saint-Denis, tá aqui ao norte de Paris. Então, o que a gente chama de estilo gótico, de arquitetura gótica, ele acontece do norte da França, em direção ao sul da França, em direção ao leste, ao oeste, né? Então, ou mais ao norte, indo para a Inglaterra. Então, há uma dispersão do que a gente vai encontrar dessa arquitetura. Como eu disse para vocês, a origem do conceito foi a posteriori, os homens do século ali, 16, criticando o período anterior, pejorativo, né? Então seria uma coisa que, para esses renascentistas, feia, ruim, mal feita, desagradável, etc. Então, esse termo de arte dos godos, portanto, a conexão com os bárbaros. Né? Então, aquela visão romana.
Agora, peraí, quem articulou esse processo que deu origem ao gótico foi um abade. Foi o responsável pela abadia de Saint-Denis, o Suger de Saint-Denis, ou Sugério, né? Se a gente for aportuguesar, daria Sugério, com G, mas vamos ficar com Suger de Saint-Denis. E, à época, esses trabalhos de reconstrução da abadia, de mudança, que eu já vou mostrar para vocês, acabaram conhecidos como Opus Francigenum, que a gente poderia traduzir como arte francesa. E o Suger nos deixou textos falando, ele descreve isso, esse processo da reforma que ele fez, por que fez, o que ele queria, etc. Inclusive está escrito até na própria fachada da igreja da abadia. Então, ele tinha o interesse de falar assim, olha, tá aqui, ó, eu fiz. O estilo gótico, que nós vamos olhar agora, ele é vinculado ao quê? Ao mundo urbano, à efervescência das cidades, o momento de renascimento de cidades, de crescimento de cidades. Então, que é esse momento, metade do século XII em diante. Então, a catedral ela se torna o coração dessa cidade. E, do ponto de vista da arquitetura, o que a gente vai encontrar é a igreja sendo o quê? Um relicário divino. Então, o que é um relicário? Onde você guarda a relíquia, que seria, pode ser, às vezes, as vestes, né? Um pedaço. Eu vou mostrar uma para vocês, por exemplo, um caso que é vinculado a Chartres, a Virgem Maria, né? Vestes de um santo, pode ser pedaço de um osso, corpo de um santo, de uma santa, tal, que tá lá, será venerado ali pelas pessoas. Então, o relicário tem esse papel. Agora, por sua vez, a síntese da estrutura do prédio, ela vai estar ligada ao quê? Ao conceito que Deus é luz. Deus é luz. Então, isso contraria por completo o rótulo renascentista de Idade das Trevas. E aí a gente consegue contemplar isso com razoável facilidade. Está aqui. Então, essa é a fachada da abadia de Saint-Denis. Pode ser que vocês tenham aí um estranhamento, porque ela tem uma torre aqui, parece não ter outra. De fato, havia uma outra torre aqui, ela desabou e não foi reconstruída. A marca do exterior dela é a estrutura românica, né? Então, nós temos aqui o arco em semicírculo, né? Com as esculturas, né? O tímpano, essa peça aqui a gente chama de tímpano, essa parte. Então, aqui é a mesma coisa, né? Tem algumas janelas aqui, mas, né, com vitrais. Agora, quando nós vamos para dentro, então aqui eu peguei aí também o altar principal. Creio eu que já no começo da tarde, entre 1 e 2 horas da tarde, aproximadamente. Tá? E olha o tamanho desses vitrais, a quantidade desses vitrais. E então, o vitral ele tinha a função prática primeira do quê? De iluminar o interior do prédio. Esse é um ponto importante. Tanto é que, desde o começo, a gente vai observar, para melhor utilização da luz, a cabeceira da igreja ela ser voltada para o leste. Por quê? Porque é o lugar que o sol nasce. Então, pensando no percurso, digamos, que o sol faz ilusoriamente nos nossos olhos, porque a gente sabe que é a Terra que gira em torno do sol, não o contrário, né? Então, o que acontece? Quando o sol nasce, ele ilumina o altar. Ao meio-dia, há a iluminação do quê? Equilibrada de todo o templo. E quando o sol se põe, ele vai iluminar a fachada oeste. Então, a luz entra pelo outro lado da igreja. Então, isso foi um padrão que se desenvolveu para melhor utilizar a iluminação natural.
além das velas, é claro. E esta abadia, ela tinha uma função muito importante. Por quê? Ela começou a ser construída lá no início do medievo, né? Tem ali no contexto do século V, VI. Ela foi dedicada a Saint-Denis, que seria um primeiro bispo aí na região, que ele foi martirizado, foi morto, né, no processo, quando ele estava tentando converter os nativos ali, as pessoas, né, a população celta tal, foi mal recebido e acabou sendo decapitado. E diz a lenda que o corpo dele teria se levantado, pego a cabeça e andado em direção até o lugar onde ele seria o sepultamento. Bom, essa é a história lendária do Saint-Denis. Agora, essa abadia, ela serviu para guardar o quê? O tesouro real, símbolos do poder do rei, cetro, coroa, manto. Serviu para guardar também a auriflama, que era o estandarte com o qual o rei partia para as guerras, que teria sido abençoado com o sangue do próprio São Dionísio, diz a lenda. E então os reis, quando partiam para a guerra, partiam daí, faziam suas orações e tal, tomavam a auriflama e iam guerrear. E depois, quando voltavam, depositavam de novo esse estandarte. Quando o rei era coroado, ele vinha trazer a coroa, os símbolos, o cetro, orbe, né, que é aquele círculo, né, que a gente vê na mão do rei, que é o globo, o mundo. Isso era guardado aí. E quando o rei morria, ele seria sepultado aí. Então, essa foi a necrópole real durante aí a história da monarquia francesa. Inclusive, quando quando ocorre a Revolução Francesa de 1789, essa abadia ela foi invadida, os túmulos foram depredados, tal. Depois, enfim, os restos mortais foram todos despejados numa vala comum lá, e só com a restauração bom pós-Napoleão é que esses restos mortais eles foram recuperados e foram reunidos lá no ossário, mas existem os túmulos dos diferentes reis, desde lá do começo, né, das primeiras dinastias, até a última dinastia. Então, essa é a chamada necrópole dos reis da França, dentro desse contexto que atravessou aí a Idade Média ou mesmo a Idade Moderna. Então, aqui a gente já tem uma evidência de que o trabalho do Suger de Saint-Denis nessa igreja foi de um impacto tremendo. E pessoas que trabalharam aí foram trabalhar em outras igrejas e isso foi irradiando. Né? A gente vai falar aqui daqueles que são os construtores, né? Os maçons. Maçom em francês é pedreiro. E dentro dessa corporação vai surgir a chamada maçonaria, aquela ordem secreta, tal. Mas, enfim, isso aí eu vou discutir um pouquinho mais para frente. Então, pedreiros, carpinteiros, escultores, pintores, mestres vidreiros, eles tinham uma certa facilidade de circular. Então, nesse contexto metade do 12 para frente, nós temos a construção de várias igrejas. E eles trabalhando, circulando por essas igrejas. E aí a gente vai ver o conhecimento, essa tecnologia de construção, esse novo tipo, né, de estrutura arquitetônica se espalhando, se difundindo no norte da França, depois do norte da França para o sul da própria França, para a Itália, para o leste, para a Inglaterra, enfim, uma grande dispersão. Bom, um outro exemplo, aqui a famosa Notre-Dame de Paris. Quando a gente fala de Catedral de Notre-Dame, todo mundo pensa que só tem uma e é esta, a de Paris. Né? Mas, na verdade, isso é um equívoco, né, por conta de informações restritas, vamos dizer assim. Notre-Dame, em francês, é Nossa Senhora. Então, na França, toda igreja dedicada a Nossa Senhora, ela vai ter esse nome. E na França tem muitas. Eu vou mostrar algumas para vocês. E, assim, aqui eu estou fazendo a introdução, porque o meu objetivo é focar na Catedral de Notre-Dame de Chartres. Chartres fica 1 hora a oeste daqui de Paris. Ficar pensando nos meios hoje de transporte que a gente tem, né? Tomar um trem, chegar lá,
De carro, talvez, dependendo do carro e situação, tal, um pouquinho mais, mas é cerca de 1 hora, 87 quilômetros a oeste de Paris. Né? Mas aqui na cidade de Paris, esta é a sua catedral. E aí eu aproveito para explicar um outro conceito. Catedral, a igreja catedral, ela tem esse nome por conta da cátedra. Cátedra significa em grego cadeira. Era a sede do poder do bispo, onde tinha a cadeira do bispo. Então, toda igreja que tem a sede do poder do bispo, a sede da diocese, ela terá esse nome. Tá? Muitas pessoas equivocadamente acham que igreja grande é catedral. Não. O nome tem a ver com a função. Agora, elas eram construídas em gigantesca proporção. Por quê? Porque a ideia era abarcar a cidade inteira. E no contexto que nós estamos tratando, no chamado período medieval, a missa era assistida em pé, tinha banco. Então, igrejas como essa eram para abrigar 5.000, 7.000, 8.000, 10.000 pessoas, dependendo da igreja que a gente fala. Né? Então, o que nos chama a atenção da arquitetura gótica? Ela é verticalizada, ela vai para o alto. Né? E o arco que eu mostro aqui em destaque, então esse que seria o arco principal, aqui, né? E esta é a porta principal, que a gente vê aqui. Então, de novo, nós temos aqui o chamado tímpano. E a cena mais comum do tímpano é o chamado juízo final. Então, aqui aparece o Cristo juiz, né, voltando para o juízo final, né, em torno tendo os anjos e santos ao seu redor. A mão direita dele aqui salvando. Então, nesse lado aqui tem o anjo e as almas salvas. A mão esquerda dele aqui condenando. Então, aqui tem o diabo e as almas condenadas. E a corte celestial dos anjos aqui cumprindo essa estrutura da ogiva. Então, isso foi possível por conta do quê? De um aprimoramento tecnológico, de usar forças que se contrapõem. Então, isso permitiu um arco mais elevado. Porque é o seguinte, no caso da arquitetura românica, eles usaram o semicírculo. Um semicírculo, gente, ele sempre terá a mesma graduação, 0, 90 e chega no 180. Agora, aqui não. Então, as pedras, elas vão sendo postas de uma maneira em que elas vão se juntar num certo ponto e vão fazer ali o contraponto de forças e se equilibrar. Então, esse arco de ogiva, ele ganha um diferencial bastante grande, né, no seu processo de elaboração e permitiu edificações muito mais altas, muito maiores. Né? Então, isso é uma característica muito particular. Bom, vocês acompanharam, todo mundo acompanhou, né, o incêndio recente que aconteceu, a igreja hoje, Notre Dame de Paris, ela está fechada, né, e está em restauração. A ideia é que a restauração avance, está bem adiantada, diga-se de passagem, e o plano é em 2024, ali no contexto das Olimpíadas, que ocorrerão aqui em Paris, a catedral ser reaberta. Então, esse é o atual momento da Catedral de Notre Dame de Paris. E creio que vocês, talvez, claro, dependendo da idade, da faixa etária, muitos ouviram falar dessa igreja de diferentes maneiras. No caso, eu tenho duas primeiras referências a respeito da cidade de Paris. Uma foi lendo Asterix, em que vai falar da época lá dos romanos tentando dominar aqui a região dos celtas, né, que eles chamando aqui de Gália, e aqui esta cidade que eles vão construir ali inicialmente, dominando o território, a chamada Lutécia, que é o primeiro nome da cidade de Paris.
Então, isso aparece em alguns episódios lá do Asterix, essa é uma primeira referência que eu tive. Mas uma segunda foi uma adaptação de uma obra literária do romantismo, de um dos grandes nomes do romantismo francês, que é o Victor Hugo. Ele escreveu um romance chamado Notre-Dame de Paris. E para nós no Brasil, a gente acabou conhecendo essa história com o nome de O Corcunda de Notre-Dame. Então, o romance foi adaptado primeiramente para o cinema e depois, bem mais tarde, foi adaptado como um desenho animado. E eu creio que talvez para muita geração mais nova, talvez a referência a essa igreja tenha a ver com o desenho animado. Agora, ela não é o único, né, edifício eclesiástico gótico importante de Paris. Né? Várias igrejas. Mas eu quero mostrar para vocês uma outra situação, que é como que esse edifício se organiza. Né? O que faz com que ele possa ter paredes mais finas, ser mais alto e não desabar? Então, a explicação está nesse esquema aqui. Ó. Aqui nós temos um contraforte. Então, essa base aqui espessa é o contraforte. E esse contraforte, ele permite esta estrutura aqui. Ela é a base de chamado arcobotante. Arcobotante. Então, o arcobotante, ele segura a parede. E ele tem aqui na base o contraforte. E isso permite fazer com que a abóbada chegue lá no alto. Isso aqui que vocês estão vendo alaranjado é madeira, porque sim, a construção era em pedra, mas parte da estrutura é madeira. Tanto é que o recente incêndio da Notre Dame, em 2019, foi justamente da parte de madeira que sustentava o telhado. E aquela parte era uma parte que era original do contexto do século XIII. Foram mais de 300 carvalhos que queimaram ali, né? Porque era uma estrutura, né? que eles chamavam de la forêt, a floresta. Porque sim, existiam florestas tal que essa madeira era retirada, então ali mais de 300 árvores tal que foram usadas para a construção dessa estrutura que sustentava o telhado. Agora virá no lugar uma estrutura metálica, né, para dar conta do novo teto, né, por conta da restauração. Então, aqui a gente vê uma parede interna muito mais fina, as naves, né, laterais também mais altas, e o espaço, né, o vazamento dessa parede para o quê? Para os vitrais. Então, essa nova tecnologia, ela sofisticou bastante a arquitetura e permitiu essa igreja verticalizada, essa igreja para o alto, né? Como nós estamos vendo aqui. Um outro exemplo dessa arquitetura produzida aí no chamado gótico em Paris é a Sainte-Chapelle. Ela foi construída a mando do rei Luís IX, que a gente conhece também como São Luís. Ela está dentro hoje do que é o Palais de la Justice, Palácio da Justiça, em Paris. Porque isso aqui foi um palácio real na cidade, aí depois, com a queda da monarquia, enfim, virou um palácio usado pelo Estado e se transformou num tribunal. Hoje a função dele é tribunal. Então está aqui essa porta principal, tem o brasão aqui da Casa Real Francesa ainda, tal, portão principal de entrada. E aqui ao fundo vemos a Sainte-Chapelle. Ela foi construída em 2 anos. É uma estrutura até que grande, mas foi construída muito rápido, em 2 anos. E com que função? O Luís IX, ele participou das cruzadas e ele trouxe relíquias lá do Oriente. Dentre elas, a coroa de espinhos que Cristo usou na crucificação. Pregos na cruz de Cristo, entre outras relíquias. E elas foram levadas para aí. Então, esta capela, ela tinha esta função de ser utilizada para a guarda e veneração
das relíquias. Muito bem, então eu falei metaforicamente, né, da arquitetura gótica sendo o relicário de Deus, e esta especificamente, foi construída para ser um relicário. Agora, quando nós olhamos dentro, a gente já viu ali um pouco Saint-Denis, a gente vai ver que a iluminação, Saint-Denis, ou mesmo a Notre-Dame de Paris, a iluminação era bastante ampla. Agora, aqui, ela chega numa escala que é muito, muito distinta. E eu chamo a atenção de vocês para esses detalhes. Por exemplo, aqui temos uma rosácea. A gente vai ver que isso marca, né? A rosácea é a grande rosa, né, que estará presente na fachada oeste, norte, aliás, norte e sul. Né? Para ajudar na irradiação de luz dentro do templo. Né? Então, aqui está a grande rosácea, tem uma rosácea menor aqui. Chama atenção para vocês para essas estruturas aqui, que são os gárgulas, né, que são geralmente aqueles monstrinhos tal, com caras horrendas, ou atitudes são tanto quanto estranhas, não sei o quê, que tem a boca aberta porque eles têm a função do quê? De calha. Então, aqui corre porque por trás uma espécie de canaleta que faz com que a água da chuva ela seja escoada e não fique acumulando ali para criar umidade na estrutura. Né? Então, os gárgulas têm isso. E aqui nós vemos também esses pináculos, né, com formato de florão, né, que a gente vai encontrar. Então, essa coisa, a estrutura pontiaguda do gótico. Né? Aqui dá para ver também melhor. Os gárgulas, os pináculos, né? E os gigantescos vitrais. Bom, agora quando a gente entra na Sainte-Chapelle, temos aqui a dimensão que Deus é luz. Eu tirei foto aí em 2 momentos distintos. Tá? Aqui dá para ver a questão da iluminação artificial. E aqui o espaço por excelência. Então, esses painéis eles estão todos repletos de imagens, cenas e passagens que são ligadas. Então, houve toda a construção de um programa iconográfico. O que é um programa iconográfico? Seleção de temas para serem colocados em determinada posição. E dentro da Sainte-Chapelle, se construiu uma espécie de Bíblia em vitral. Porque existem passagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, quando você entra num lugar como esse, assim como na Abadia de Saint-Denis ou na Catedral de Notre-Dame de Paris, ou como a gente vai ver Chartres também, você vê a luminescência tendo uma importância gigantesca na estrutura do prédio. E daí aquela perspectiva de Idade das Trevas vai para o ralo, literalmente. Bom, então para a gente fechar esta introdução que eu estou trazendo aqui para vocês, nós temos, eu fiz uma tabela, eu usei como referência uma tabela que tem aqui neste livro que eu considero uma indicação assim, quero começar a estudar a Idade Média. É um grande manual. Ou mesmo para quem está na faculdade fazendo as disciplinas, né, de história medieval ou disciplinas correlatas. Enfim, alguém quer saber uma noção muito boa, muito ampla e consistente sobre a história medieval, buscar esse livro do professor Hilário Franco Júnior, né? Ele foi professor da Universidade de São Paulo, já está aposentado, mas continua trabalhando e produzindo, né, bastante coisa. E ele tem nesse livro aqui, Idade Média, o Nascimento do Ocidente, uma tabela, só que uma tabela mais ampla. Eu fiz aqui uma tabela um pouco mais compacta, enfim, por conta do tamanho do slide e concentrar certas informações. E aí eu sintetizei aqui para vocês as principais características do chamado românico
E aí eu trouxe uma outra igreja românica, que é a Notre-Dame de Poitiers. Então, ela é chamada de La Grande, né? A maior. Né? Então, está aqui. E a gente consegue ver que, então, ela é mais compacta, ela é mais horizontal, né? Quando comparada, por exemplo, com a Notre-Dame de Paris, que nós vimos há pouco, que é mais vertical. Então, eu deixei aqui esse quadro, ele fechando a nossa introdução, para a gente saber quais são as características da arquitetura românica, saber quais são as características da arquitetura gótica e qual será o nosso próximo passo na primeira parte da aula, dividir a aula em 3 partes, certo? É olhar justamente o quê? Pensar a catedral como um lugar de imagens. Ok? Então, a introdução eu encerro aqui. Agora nós vamos entrar nesta segunda etapa e olhando mais especificamente para a Catedral de Notre-Dame de Chartres.